Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Quem fala aqui é a Mariana e hoje a gente vai começar no primeiro dia de dezembro de 2019 a minha nova série sobre o meu intercâmbio. E nessa série, basicamente, eu vou falar toda semana o que foi dado em cada aula e o que teoricamente a gente aprendeu naquela semana, os deveres, os trabalhos, etc. E essa série vai ser voltada não só para mim, quando no futuro eu quiser dar uma olhada no que eu estava aprendendo na época do meu intercâmbio, mas também para vocês que talvez queiram fazer um intercâmbio aqui para a França, mais particularmente para uma École Centrale na parte de engenharia mecânica e mais especificamente na minha especialização, que é modelagem e simulação em mecânica. Todo domingo eu vou publicar um vídeo dessa nova série. E o formato dessa série pode mudar um pouco, eu vou começar sempre os vídeos mais ou menos nesse esquema de eu explicar o que tem cada semana. Mas pode ser que alguns detalhes mudem, porque eu também vou depender do feedback que vocês me passarem, como vocês querem ver as coisas, etc. Basicamente, o que vai acontecer é que eu vou mostrando o material que eu tenho nesse período, no período que eu tô tendo. E aí eu vou falar pra vocês em cada aula que eu tive o que a gente deu desse material. Então dá pra ver que tem bastante material desse período. Cada período aqui são mais ou menos 2 meses. E eu também vou mostrar pra vocês o que eu anotei na minha agenda, os meus trabalhos e também alguns fatos interessantes que aconteceram na minha semana. E finalmente, uma coisa que vocês são muito interessados, que é no meu caderno inteligente e nas minhas anotações, eu vou mostrar tudo pra vocês de perto, todas as anotações que eu faço e também vou dar um comentário sobre como foi a aula e o que eu tenho esperado das minhas notas, esse tipo de coisa. Bom, a gente vai começar com a primeira semana de dezembro. Na verdade, a gente vai começar com a última semana de novembro de 2019, que é a semana 13 do meu intercâmbio. Então, vamos lá começar com essa série. Bom, aqui estamos na 13ª semana do meu intercâmbio e eu vou começar mostrando um pouco como foi essa semana aqui. Estamos na quarta-feira agora, bem aqui. Eu acabei de voltar da minha segunda aula, que foi aula de mecânica não linear. Como eu decidi começar isso no meio da semana, obviamente eu não filmei nada na segunda, mas vamos começar falando sobre ela. Eu tive 4 aulas, a aula de compósito, plasticidade e 4 horas depois do almoço de métodos de elementos finitos no computador. Então, para escrever código, esse tipo de coisa. Eu estava bem animada para essas 2 últimas aulas, porque eu estudei o meu código e eu queria tirar algumas dúvidas com o professor sobre o código. Infelizmente, a aula que a gente teve não foi sobre o código que a gente estava fazendo. Ele começou um novo módulo que era sobre Abacus, que, para quem não sabe, é um programa de simulação mecânica, usualmente é usado para funções dinâmicas ou problemas não lineares, mas a gente estava usando para simulação mecânica estática normal. Além disso, no finalzinho, 1 hora antes de acabar a aula, ele resolveu levar a gente para outra sala para ter uma parte teórica que quase ninguém prestou atenção porque estava todo mundo cansado e foi meio chato. Então, esse dia aqui foi bastante cansativo para mim. A aula de compósitos foi tranquila, foi a continuação do exercício que a gente tinha dado na aula anterior. E de plasticidade foi como de hábito, o professor anota muita coisa no quadro, então a gente só fica anotando e acaba que a gente não pega muita coisa do que ele está falando, mas é sempre assim. A aula de hoje de compósitos mudou o professor, a gente ganhou uma apostila nova, começou a dar uma matéria diferente do que estava sendo dada antes. Em mecânica não linear, o professor tinha mudado na última aula e a gente está dando continuidade ao que a gente estava vendo na semana passada. Então vamos lá ver no meu caderno como é que ficou isso. Bom, para começar por segunda-feira, essa aqui é a apostila que a gente usa na aula de compósitos e a gente estava na parte de matériaux orthotropes e basicamente a gente estava fazendo um exercício e a gente resolveu dar continuidade a ele, além de dar uma matéria nova. Então vou mostrar aqui no caderno, vou chegar um pouco mais perto para vocês verem só. Bom, se a gente vier aqui para a abinha de material compósito, isso aqui foi da semana anterior. E esse aqui era o exercício que a gente estava fazendo. Então a parte que começou dia 25, que foi segunda-feira, foi aqui. A gente deu continuidade ao exercício, continuou os cálculos. O professor perguntou bastante coisa para mim, porque aparentemente eu era a pessoa que tinha mais copiado na aula. Então ele ficou perguntando porque ele não lembrava exatamente o que ele tinha dado. E finalmente a gente passou para a matéria nova, que eram as
propriedades do pli. E aí ele deu todas essas informações aqui durante a aula pra gente copiar no quadro, mas se a gente pegar aqui o Polycopy, que é o livretozinho da aula, aqui também tem algumas explicações. Na verdade eu ia falar que tinha informações complementares aqui, mas não tem não. Na verdade essa parte aqui da matéria só tem porque ele deu no quadro e a gente copiou. Então foi basicamente isso, tiveram alguns diagramas e ele também entregou pra gente um outro exercício e foi isso para a segunda-feira. Quarta-feira, hoje, a gente também teve aula disso, foi 10h15 da manhã, só que o professor mudou, começou a dar uma matéria completamente diferente, que é a teoria por trás das placas e que tipos de simplificações a gente pode fazer na hora de calcular a deformação e as tensões em placas. E foi isso que a gente escreveu, 2 paginazinhas só, mas foi bastante interessante. A gente também recebeu um novo Polycopy, ou seja, um novo caderninho para a gente olhar as informações. Ele parece bem completo, tá muito bem escrito, tem todas as informações que a gente precisa aqui. A única diferença é que na aula ele aprofunda um pouco sobre a teoria que está explicada aqui. Ele dá mais exemplo, esse tipo de coisa, então é sempre bom copiar também. Então foi isso que a gente teve para esta aula, segunda e quarta. Para plasticidade, se a gente voltar aqui, plasticidade é esta bem aqui, rosa. A gente começou aqui com a lei do comportamento elastoplástico, que é o comportamento depois que passa da região elástica do material. E a gente escreveu 3 páginas esse dia, que geralmente a gente escreve mais do que isso. E esta parte aí, eu também tenho o Polycopy dessa matéria. E essa parte aqui é o capítulo 3, Cálculo de Estruturas Elastoplásticas. E é aqui, exatamente isso aqui. E foi o que a gente viu na aula mesmo. O Polycopy é basicamente exatamente igual ao que ele dá na aula, porque ele que escreveu isso. Mas é muito bom ter as duas opções, porque às vezes ele complementa com coisas durante a aula que não tem no Polycopy, apesar de ser bem completo esse aqui. Foi isso que a gente deu na segunda para esta matéria. E como eu disse, na segunda a gente também teve 4 horas de memo, que é elementos finitos, só que no computador. E basicamente o código que eu estava trabalhando antes era esse aqui. Eu até imprimi ele para dar uma olhada e para escrever umas observações, aprender um pouco mais sobre ele. Só que naquela aula a gente não fez isso. Na verdade, o que a gente fez foi um outro projeto, só que como eu cheguei atrasada, eu não peguei a folha dele. Inclusive, eu vou pedir para o professor na próxima aula. E a gente trabalhou no Abaco durante as 3 primeiras horas da aula. E na última aula, ele explicou um pouco de teoria, aqui o que eu copiei da aula dele. E isso aqui são algumas observações que eu fiz também durante a programação que eu estava fazendo. E no finalzinho da aula ele passou essas 3 folhas aqui, que são 3 projetos diferentes para a gente analisar no Abacus. Isso é o projeto da aula que vai ter que ser entregue no final do período e que provavelmente vale a maior parte dos pontos para essa aula. O projeto que ele passou é esse aqui, porque a gente está um pouco atrasado. Esse é o projeto mais simples, por assim dizer. A gente vai ter que analisar a tensão nessa peça e fazer as simplificações para o caso bidimensional, porque isso aqui é uma peça tridimensional e a gente precisa passar ela para o caso bidimensional para simplificar as contas e conseguir fazer no Abacus. Bom, essas foram as minhas aulas de segunda-feira. Agora, minha aula de hoje, eu já tinha falado que foi compósito de quarta-feira, né? Compósito e também mecânica não linear. Mecânica não linear tá sendo uma coisa bem doida porque é muita matemática. É de longe a matéria mais difícil do curso e isso foi avisado pra gente pelo supervisor do curso. Então, realmente é muita matemática e a gente fica bem perdido durante as aulas. Na aula de quarta hoje, eu não copiei nada, porque desde a semana passada eu desisti de copiar as coisas. Eu só copiei essa parte aqui da aula da semana passada e tinha muito mais coisa do que isso. Mas eu não estava entendendo nada, absolutamente nada do que estava acontecendo na aula. Então, eu resolvi, na verdade, pegar o livro que foi recomendado aqui pelo professor e começar a estudar. Então, basicamente o que eu fiz hoje foi na aula, ao invés de ficar escutando o professor, porque eu não estava entendendo nada, ou copiar a aula, eu li esse livro aqui que explica a matéria detalhadamente. E esse livro aqui, na verdade, é em inglês. Ele não é em francês, eu não achei uma versão em francês.
mas eu entendo inglês melhor do que francês, então é melhor pra mim, inclusive. Então eu consegui chegar até mais ou menos o final do capítulo 2. Isso são cerca de 60 páginas, então eu li cerca de 60 páginas hoje, na aula de 2 horas, para tentar entender um pouco mais da matéria. E depois eu fiz um esquema aqui para ver até onde a aula tinha ido. Então aqui, por exemplo, foi a primeira aula que a gente teve. Calma que vocês não estão vendo. Aqui foi a primeira aula que a gente teve, que foi dia 4. Aí depois essa foi a segunda, dia 11, dia 15, dia 20, dia 22, que foi semana passada. E hoje, dia 27, que foi a aula de hoje. Então a gente foi até o capítulo 5.4, que é o princípio do trabalho virtual. E eu acabei de ler o segundo capítulo, sendo que eles pularam o terceiro. Então falta ainda o quarto e metade do quinto para eu alcançar a aula. Mas eu pretendo ler até o final do quinto só para dar uma adiantada e não ficar tão perdida na aula. Depois eu vou inclusive pedir para os meus colegas franceses que estavam copiando para me dar o material deles, porque eu também quero ter o que o professor escreveu no quadro, só que não tinha como eu copiar naquele momento porque estava muito perdida. Por enquanto, para essa semana é isso. Aí, sexta-feira, eu vou voltar para falar como é que foi o meu dia, como é que foram as aulas e em que parte da matéria eu tô. Bom, pessoal, como prometido, eu estou de volta para falar sobre como minha semana terminou. A única coisa é que hoje não é sexta-feira, é domingo, e é o dia que eu vou publicar esse vídeo, então olá para vocês que estão assistindo aqui no domingo. E essa semana eu já fiz bastante coisa, como vocês podem ver aqui na minha agendinha. E eu deixei de fazer algumas coisas também, tipo o código de uma das minhas aulas que eu tinha que fazer. Era para ter começado aqui na terça-feira e acabou que eu só fui fazer ele no sábado, porque eu fiquei procrastinando. Mas pelo menos deu tudo certo no sábado, eu consegui terminar direitinho e foi muito tranquilo e eu acho que ele ficou certinho, perfeitamente. Eu acho que a gente vai tirar 10 de 10, então não foi um problema tão grande, mas semana que vem eu espero começar o código da semana mais cedo para não ter que também ficar correndo. Bom, eu esqueci de falar que toda quinta-feira eu tenho aula de francês e na minha aula de francês dessa semana a gente está continuando o trabalho com pronomes. E aí a gente corrigiu o dever que ela tinha passado sobre pronomes. E eu errei muitas coisas sobre pronomes porque tem alguns detalhes que são difíceis de você pegar. E além disso, ela também entregou a primeira nota aqui de francês da redação, porque toda semana a gente estava fazendo uma redação. E para essa semana eu tirei 16,5 de 20. Eu esperava que a minha nota fosse um pouquinho maior do que essa, mas tá bom também. Eu tive alguns erros de algumas palavras e alguns erros com relação à gramática, mas fora isso eu acho que foi bom. Então foi isso que a gente fez em francês. Além disso, a gente também viu um vídeo de uma música e a gente tentou entender o que o cara da música estava falando. Eu vou te dizer que foi difícil, porque a única coisa que a gente conseguia entender era mais ou menos o refrão e não ajudou muito. Então aqui é a letra da música que depois a gente pôde olhar e a gente teve que completar com os pronomes, que foi mais fácil do que o outro exercício. E aí aqui a gente também recebeu o próximo trabalho dessa semana, que é a última redação. E aí depois eu vou receber a nota final de francês desse período. Além disso, eu também tive como primeira aula da sexta-feira plasticidade. E nessa aula que a gente fez foi dar o finalzinho da matéria que a gente estava dando anteriormente. Então, a gente começou a ver o capítulo 3 da apostila, que é o cálculo de estruturas elastoplásticas. E durante a aula eu fui lendo um pouco a apostila e também fui anotando o que ele estava dando, porque aí é um jeito mais interativo de você assistir a aula, porque senão é só você tentar escutar o que o professor está falando e anotar as coisas. Então eu achei mais interessante ler e anotar também as coisas. Tiveram algumas partes que ele apagou e aí eu não consegui pegar e eu vou ter que pedir para os meus amigos depois para pegar com eles. Além disso, a gente também fez um exercício, ele passou um exercício sobre a matéria que ele tinha acabado de dar, que foi esse aqui. E tá escrito aqui TD3, que é o trabalho dirigido 3, que é a torção elastoplástica de um cilindro, que é isso aqui que vocês estão vendo aqui. E aí a gente fez todo um estudo sobre a torção nesse cilindro.
e ele passou pra gente os cálculos e todas as respostas do exercício, que depois eu vou ter que dar uma olhada, porque eu não entendi muito bem durante a aula. Eu consegui até acompanhar o que ele estava falando da teoria, porque eu estava lendo na apostila também, só que o exercício ficou um pouco perdido, eu vou ter que dar uma olhada depois. Além disso, eu também tive aula de métodos não lineares, que é aquela aula que eu tinha falado da última vez que eu tinha desistido de copiar. E esse dia eu resolvi copiar, ao invés de ler a apostila, eu tentei copiar. E até que eu consegui copiar bem as coisas, só que o professor tem uma letra muito ruim mesmo. Tem algumas coisas que eu anotei em lápis porque eu não tinha certeza do que estava escrito no quadro. Então, esse é mais um problema. Além de ser muito difícil a matéria, o professor não sabe escrever direito. Então, realmente fica meio complicado. E aí, eu também tinha como objetivo, essas são as 3 apostilas do livro que a gente tá vendo, e a gente já passou pro capítulo 5, e eu só tenho até o capítulo 4 aqui, eu só li até o capítulo 2, só que a gente pulou o terceiro, e eu tinha como objetivo imprimir o capítulo 5 e ler o capítulo 4 essa semana, só que eu não fiz isso, então eu vou tentar ler um pouquinho hoje, mas eu não consegui imprimir, só vou conseguir imprimir amanhã, que é segunda. E vamos ver se eu vou conseguir estudar. Pelo menos eu consegui fazer o código deu certo, eu passei 5 horas tentando fazer o código, que era um código bem simples de Python, pra falar a verdade. Eu não sei porque eu demorei tanto, eu acho que eu tava com mais medo de ser difícil do que qualquer outra coisa. Mas enfim, deu tudo certo no final. Além disso, na sexta-feira, a gente também não teve mais aula, mas a gente teve uma apresentação de uma pessoa que se formou aqui na École Centrale de Nantes e tá trabalhando com próteses para joelho. Eu tenho um machucado no joelho devido ao futebol, que eu jogava futebol, então eu consegui me identificar bem com o que ele estava falando. E é muito interessante o jeito que você estuda biologia misturada com engenharia mecânica para você fazer criação de próteses. E no caso dele não era nem para prótese, era para criar um sistema de cirurgia no joelho que é mais precisa do que o que tinha antigamente. Então, foi um tópico realmente bem interessante, ele ficou quase 2 horas apresentando e falando sobre o tema, mas eu achei realmente muito legal. E uma coisa muito doida que aconteceu na sexta-feira também, foi o dia que eu resolvi fazer compras. Eu planejei as minhas refeições desse mês de dezembro e eu vou publicar aqui um vídeo falando sobre isso também. Eu queria mostrar também o vídeo de eu comprando as coisas, mas acabou que não consegui filmar, então infelizmente isso não vai ter. Mas enfim, quando eu fui pro supermercado, pro shopping, né, que é onde tem o supermercado, comprar as coisas, o que aconteceu é que eu tava falando com meu namorado e aí um brasileiro abordou a gente, falou: vocês são de onde? Vocês são brasileiros também? E o que aconteceu é que esse cara, ele trabalha na Airbus e eu tô agora procurando estágio de engenharia mecânica. E ele então ofereceu de passar o meu currículo pro pessoal da Airbus. Então eu tô muito feliz que isso aconteceu, foi muito aleatório, mas muito legal também. E a gente vai ver se vai dar em alguma coisa ou não. Eu espero que sim, mas vamos ver também. Ele foi muito legal pelo menos, então isso já ganhou o meu dia. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo que eu vou fazer toda semana agora, vou colocar no domingo, como eu tinha falado. E isso também para manter uma lembrança do que eu tenho dado aqui na França e do que eu tô estudando e também para vocês verem o que a gente aprende aqui. Bom, enfim, eu vejo vocês no próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, porque vão vir muito mais vídeos. E também não se esqueçam de deixar o seu like. Até o próximo vídeo e boa semana para vocês!